Igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estar adorando o seu nome, exaltando o seu nome, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Louvado seja Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Louvado seja Deus. Como testemunhou aqui o evangelista, tema novo para nós, não é um tema de cruzada, mas o Senhor, Ele tem propósito, não é? Tem propósito em todas as coisas e assim nós cremos. Diz assim, 22:6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Igreja do Senhor pode sentar, louvado seja Deus. Enquanto missionária Francisca testemunhava aqui, lembrava que passei por uma provação dessas na quarta-feira, louvado seja Deus. Mas Deus, ele é muito fiel, né? Ele sempre cuida de nós. Acordei também pela madrugada com mal-estar estomacal. Louvado seja Deus. Não chamei ninguém. Antes dela testemunhar, eu estava ali pensando, Jesus, não tinha por quem chamar. E o Senhor falou assim para mim, tinha sim. Você tinha eu e você chamou. E eu fui, louvado seja Deus. Passei pela provação durante a madrugada, mas pela manhã, graças a Deus, nós estávamos ali de pé e o mal foi embora. E nós louvamos o nosso Deus por isso, porque Ele é fiel, né? Porque Ele está sempre conosco, como diz a sua palavra. E nós precisamos crer nessa verdade, louvado seja Deus. Porque quando você pensa que Ele não está com você, não é porque Ele não esteja, é porque você não está crendo, louvado seja Deus. Mas isso não significa que Ele não está lá. Porque a Bíblia diz que, embora sejamos infiéis, o nosso Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios é um livro de sabedoria, não é? A Bíblia, os livros da Bíblia, eles são divididos por categorias. E o livro de Provérbios, ele faz parte dos livros de sabedoria, juntamente com alguns outros, não é? Então nós entendemos que toda a instrução que tem ali no livro de Provérbios, grande parte desse livro escrita por Salomão, é sabedoria para a nossa vida, é instrução que nós não perdemos nada em aplicar a nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as coisas. Louvado seja Deus. E Salomão, ele foi aquele que assumiu o trono ainda muito jovem, não é? E recorreu a Deus, porque ele precisava estar diante do povo. E quando ele recorre ao Senhor, ele diz, eu peço sabedoria para saber entrar e sair diante desse povo. Eu não sei se você já esteve numa situação difícil, né? Que você se sente ali constrangido. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta? Era exatamente assim que Salomão estava. E ele recorre ao Senhor e o Senhor vem, olha, porque tu não pediu ouro nem prata, eu vou te dar a sabedoria que tu pediu, como nenhum outro antes de ti teve, e como ninguém após você terá. Louvado seja Deus. Então, referência de sabedoria na terra foi o rei Salomão. Louvado seja Deus. Este que deixou essa instrução, a qual hoje nós anunciamos, instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja Deus. E aí, quando nós olhamos, não é, para a palavra, para essa palavra tem muitas verdades, não é? Muitos pontos importantes. É um capítulo que não se trata de um contexto inteiro falando da mesma coisa. Quando, por exemplo, pegamos o livro de Reis e ali tem um capítulo ou dois falando a história de um mesmo contexto, não é? Esse não, nós temos aqui, em várias partes ele vai falar do mesmo assunto, mas não fala numa continuidade. Mas ainda assim, quando nós pegamos apenas esse versículo, nós conseguimos extrair muitas verdades. E a primeira dela que ele diz é instrui. Quando ele diz instrui o menino, ele não está falando com o menino, louvado seja Deus. Ele está falando com aquele que é responsável pelo menino. Santo é o nome do Senhor. E aí, quando nós pensamos sobre isso, normalmente a gente pensa é o pai, é a mãe. Claro, é o pai e a mãe, mas não somente esses, não
não é? O Senhor tem colocado na mão de muitos, é o que o Senhor me dizia enquanto estudava essa palavra, tem colocado na mão de muitos a responsabilidade de instruir. De repente você tem meia hora durante a semana, você tem uma hora durante a semana com alguém que o Senhor colocou nas tuas mãos para estar instruindo de alguma forma, louvado seja Deus. Então essa palavra ela vai também para os mestres, para os professores, muitas vezes para os tios, não é? Para aqueles que têm a responsabilidade de cuidar e têm uma responsabilidade de parte da educação. Louvado seja Deus. Quando nós pensamos acerca de menino, a nossa legislação ela vai dizer que o menino, ou em outras traduções, a criança, é aquele que tem 11 anos, 11 meses, 29 dias. Não é? Muitas pessoas dizem até 12 anos. Não, completou 12 anos, não é mais criança. Ele passa a ser adolescente. Um dia antes de 12 anos, até lá é criança, louvado seja Deus. E aí, são muitas, né? Muitas situações quando a gente pensa acerca de uma criança. A primeira delas é que é um ser em desenvolvimento, não é? Em desenvolvimento. E aí, quando nós pensamos acerca disso, desenvolvimento é aquilo que não está completo. Então, quando se refere à criança, é aquele que está com todas as suas capacidades intelectual, cognitiva, afetiva, motora, ainda sendo aperfeiçoada, ainda sendo amadurecida. Louvado seja Deus, ainda em processo de construção. Da mesma forma, você pode imaginar uma criança no ventre da sua mãe que está ali nesse processo até que ela complete os 9 meses. Se ela nascer, vai faltar alguma coisa, não é? Muitas vezes nasce uns dias antes e o último órgão, eu acredito, aí a amadurecer são os pulmões, não é? Então, muitas vezes ela vai o quê? Ela vai sofrer se ela sair antes da hora, louvado seja Deus. Então, da mesma forma, o menino, mesmo que ele já esteja aqui nessa terra, ele está nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de completude, não é? Para ser completa ainda todas essas capacidades. Embora hoje a gente olhe para as crianças e ache que eles sabem muito, não é? Mas a gente só acha, porque na verdade eles não sabem, não é? A estrutura cognitiva, emocional, motora, ela continua sendo a mesma que foi instituída por Deus. Apesar dos estímulos do presente século, essa estrutura humana que foi formada por Deus, ela não mudou. Louvado seja Deus. E é interessante quando a gente pensa acerca disso, que parece muito óbvio hoje, não é? Mas alguns séculos atrás, as pessoas achavam, a sociedade achava que a criança era um adulto em miniatura. E o que isso significava? Eles achavam que a criança era exatamente como um adulto, que a mesma capacidade de compreensão que um adulto tem, a criança também tinha. Mas hoje nós sabemos que não é dessa forma. E isso nos permite o quê? Nos permite ter muito mais estratégias, muito mais conhecimento para poder educar, para poder ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos, como já foi dito nessa noite, louvado seja Deus, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então se Salomão ele escreveu isto, inspirado por Deus, foi com um propósito para as nossas vidas. E aí, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz a respeito da sabedoria, ela nos diz que a sabedoria ela é muito mais importante do que o ouro e do que a prata. Muitas vezes a gente vê as pessoas correndo atrás do ouro, atrás das riquezas, atrás da posição social, mas a Bíblia nos diz que melhor é a sabedoria. Louvado seja Deus. E aí, quando pensamos também acerca desse tempo da infância, nós precisamos entender 2 aspectos importantes no processo da educação, que é o tempo que é necessário. Quando nós já referenciamos numa gestação, existe um tempo. Da mesma forma, durante a infância, durante as fases do menino ali, para que ele se desenvolva, é necessário um tempo que ele precisa ser respeitado. E aí nós temos um fator externo que nós podemos utilizar, que são os estímulos. Louvado seja Deus. O tempo nós não podemos mudar. Então, se eu tenho um menino até que ele se torne alguém com condições de entender
entender, com todas as suas capacidades desenvolvidas, eu preciso, em primeiro lugar, respeitar o tempo, louvado seja Deus. Então, para que o menino, ele deixe de ser menino, ele alcance maturidade, é necessário que respeitemos o tempo, porque existe um tempo estabelecido por Deus. E o outro fator são os estímulos. Uma criança que ela é estimulada, você vai entender depois, eu vou chegar na parte espiritual, tá? E uma criança que ela é estimulada, isso sim que são os fatores externos, aquilo que eu posso manipular, que eu posso utilizar ou deixar de utilizar, isso sim vai contribuir para que esse desenvolvimento, ele avance mais, ele fique parado, ele tenha sucesso ou ele deixe de ter sucesso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, um outro ponto muito importante quando nós falamos da educação é que a Bíblia diz que aquele que educa, e na nossa sociedade são os pais, ele deve utilizar a vara, não é? A sociedade hoje ela diz que não é? É um ato de maldade, louvado seja Deus. Só que a Bíblia diz que aquele que retém a vara, ele não ama. Aquele que deixa de corrigir o seu filho, ele não ama o seu filho. Sabe por quê que a Bíblia diz isso? Porque ele está entregando o menino à sua própria tolice. Ele está entregando o menino à sua estultícia, louvado seja Deus. Está se omitindo no processo de educação, está se omitindo no processo de ensino e deixando ele entregue a própria tolice. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que parece algo muito simples, mas no presente século existe uma militância secular para que os pais não mais corrigem, para que os pais não mais fustiguem com a vara. Louvado seja Deus. Sabemos que houve um tempo em que as crianças de fato eram espancadas, não é? Mas o que a Bíblia diz aqui não é que você tem que espancar o seu filho. Ela diz que você tem que fustigar com a vara, ou seja, você tem que corrigir para que ele entenda, louvado seja Deus. E quem é mãe ou quem já educou uma criança sabe que quanto mais a depender da sua medida, pouca coisa ele já vai entender que aquilo não é mais necessário. Outros não, tem que apanhar até, desfalecer e ainda assim é difícil de entender, louvado seja Deus. Então a gente entende que cada pessoa ela tem um gênio, ela tem uma personalidade mesmo sendo pequeno. Mas é preciso ser dosado, louvado seja Deus, de modo que ele entenda que aquela tolice, ela não pode ser repetida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai falar de um outro tipo de menino, não é? Quando esse tema foi falado ali na reunião convencional, de imediato o Senhor falou ao meu coração, meninos espirituais, não é? Quando foi ali citado, instrui o menino no caminho que deve andar, nós olhamos para uma igreja e aí nós olhamos, quantos meninos tem aqui, se nós olhássemos no campo natural? Uma quantidade muito menor do que de adultos, não é? E o Senhor me trouxe meninos espirituais, louvado seja Deus. E aí quando pensamos em meninos espirituais, nós temos muitos critérios para defini-los. A primeira coisa é entender que o menino espiritual é aquele que é nascido da água e do Espírito, louvado seja Deus. Como o Nicodemos procurou o Senhor, o Senhor Jesus pela madrugada, e ele disse, olha Nicodemos, importa-te nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, louvado seja Deus. Então cada um aqui que já aceitou Jesus, já passou por esse processo do novo nascimento. E aí da mesma forma que acontece no mundo natural, no mundo espiritual, nasceu da água e do Espírito, passa a ser menino, um bebê na fé, louvado seja Deus. Esse é o primeiro critério. Porém, respeitado esse decurso de tempo, esse menino ele precisa alcançar uma maturidade, ele precisa deixar de ser um menino espiritual, ele precisa aprender e se tornar maduro espiritualmente, louvado seja Deus. Porém, nem sempre isso acontece. E aí você pode dizer, mas como, missionária? Onde que está escrito isso na palavra? E aí, se nós formos buscar, eu vou te dizer que não tem um versículo ou só um capítulo. Nós temos um livro inteiro da Bíblia falando sobre isso. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo
3, e ele diz: irmãos, eu não vos pude falar como eu queria, porque vocês são carnais, são como meninos. Louvado seja Deus. O próprio Paulo, ele vem advertir aquela igreja, louvado seja Deus. E a igreja de Corinto, quando nós olhamos para aquela igreja, era uma igreja onde havia uma riqueza da manifestação dos dons espirituais. É uma igreja que tinha todos os dons espirituais. E aí isso nos faz entender que alguém pode ter os dons espirituais e continuar sendo menino na fé, louvado seja Deus, e continuar imaturo espiritualmente. E aí Paulo, ele vem descrever todas as características que aquela igreja apresentava para que ele a definisse como meninos, louvado seja Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que menino, ele não tem condições de comer um alimento sólido. Louvado seja Deus. O menino, ele toma leite. Paulo utiliza exatamente esta metáfora para falar sobre a igreja de Corinto. Ele disse: eu tive que vos dar leite em vez de alimento sólido. Louvado seja Deus. Aquela igreja, ela apresentava vários problemas de ordem natural. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de 1 Coríntios, e aí começamos a perceber: meu Deus, tudo isso? Meu Deus, isso acontecia naquela igreja? Isso também? Meu Deus, não é? A gente para. E aí você para e pensa: mas será que isso aconteceu só em Corinto? Ou será que isso continua acontecendo no meio da igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós separamos, as horas passam tão rápido, louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Alguns problemas que aquela igreja apresentava. Então apresentava problemas de desunião, não é? Quando Paulo vai falar lá no capítulo 1, do 1 ao 11, aquela igreja apresentava problemas de desunião, de dissensões, de conflitos, louvado seja Deus. E aí você que lê um pouquinho da Bíblia, se eu te perguntar: você acredita que isso é obra da carne ou obra do Espírito? Dissensões, desunião, um contra o outro, louvado seja Deus. Você não precisa ser um leitor assíduo para entender que isso é carnalidade, louvado seja Deus. E o Senhor, ele nos chama a romper essas barreiras. O Senhor nos chama a avançar, louvado seja Deus. É a isso que o Senhor nos chama nessa noite. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu estou aqui para trazer a mensagem que Deus me confiou e para te dizer que o Senhor, ele quer dar vitória para a sua igreja. Esse é o projeto do Senhor nessa noite. Um outro problema que aquela igreja apresentava, eu achei muito interessante essa linguagem, problemas de tietagem, não é? É um termo bem moderno. Eu acredito que muita gente deve conhecer, né? Tietagem é quando você tem uma admiração excessiva por alguém, louvado seja Deus, por um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles ficavam: eu sou do fulano, eu sou do ciclano, não, e tal. Não, nós somos a igreja de Cristo. Somos todos do Espírito Santo. Andamos conforme a palavra de Deus. É assim que nós devemos nos posicionar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro problema que aquela igreja apresentava era a sabedoria do mundo, excessivamente, não é? Em vez de buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra, era a sabedoria secular, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus, não é? Para o mundo parecem loucura, Se você buscar entender a palavra, entender as coisas de Deus, entender a forma que Deus trabalha através da sabedoria humana, eu quero dizer que você não vai entender nada, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele faz como ele quer e quando ele quer. Se você tentar entender pela lógica, pela ordem natural, você vai ficar confuso, perdido e desbaratinado, louvado seja Deus, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você confie
e se sujeite, diga: Senhor, se tu quiser fazer, tu faz. Se tu não quiser fazer, tu não faz, porque tu és Deus. O Senhor, ele não depende da vontade humana. Louvado seja Deus. É algo que o Senhor tem me lembrado esses dias nas orações, e eu louvo muito a Deus por isso. Porque quando o Senhor quer fazer, ele não depende da voz da multidão. Foi assim durante muitos milagres no seu ministério. A multidão dizia: cala-te, ele não vai te ouvir. A multidão era contrária, mas se ele quer fazer, ele faz. Ele não depende do conselho humano, ele não depende da vontade humana, ele não depende da permissão do homem. Louvado seja Deus. É por isso que ele é soberano, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele não depende de ajuda. Louvado seja Deus, porque todo o poder pertence a ele. Santo é o nome do Senhor Jesus. O outro problema que tinha naquela igreja eram os exageros doutrinários, né? A Bíblia vai falar de fardos que muitas vezes são impostos sem necessidade. Então, às vezes, para tentar ser mais santo do que o outro, né? Tem aqueles exageros. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro problema eram os processos judiciais. Não é? Levar, pegar ali o irmão, uma situação que poderia ter sido resolvida com o perdão e com a reparação do dano, né? Aquele que errou, reconhecer que está errado e querer reparar o dano. Louvado seja Deus. Mas pela dureza do coração, eles estavam indo aos tribunais dos pagãos. Louvado seja Deus, dos gentios, daqueles que não acreditavam em Deus. E mais um problema para a gente finalizar, é claro que tinham outros ainda, era sensualidade, prostituição e adultério, que também estavam presentes ali naquela igreja. E aí quando você olha para isso, você pensa: nossa, isso estava dentro de uma igreja? Estava. E ainda assim continuavam sendo povo de Deus, e Deus continuava amando como continua, e continua requerendo o arrependimento. Louvado seja Deus. Continua requerendo que venhamos a confessar os nossos pecados, nos arrepender e deixar. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí Gálatas, no capítulo 5... louvado seja Deus, ele vem falar dos frutos da carne e dos frutos do Espírito Santo. Eu amo essa passagem, louvado seja Deus, porque é uma necessidade tão grande nas nossas vidas. Talvez você diga assim: a missionária, eu não enxergo dessa forma. Glória a Deus e aleluia para você, mas eu preciso todos os dias militar contra a minha carne. Louvado seja Deus. Preciso todos os dias vencer a minha carne em alguma área. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que todo crente que está buscando ser cheio do Espírito Santo, ele também passa por essas lutas. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, ele não desiste. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. Ou seja, se você não vigia, se você não está sóbrio, louvado seja Deus, você corre o risco de ser derrubado por ele. Santo é o nome do Senhor Jesus. E aí no capítulo 5, a partir do versículo 2... capítulo 5, Paulo ele vem escrever todos os frutos da carne e depois todos os frutos do Espírito Santo. E aí quando ele termina de descrever os frutos do Espírito Santo, ele diz: contra estas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então, muitos dos problemas que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto eram problemas de ordem carnal, ou seja, o fruto da carne estava se manifestando, embora os dons do Espírito Santo também se manifestassem. Entenda, dons do Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. São duas coisas, são coisas distintas. E aí, a partir do versículo 22, se depois você quiser ler o 20 e o 21, que vai, a partir do 19 ao 21, que vai descrever todas as obras da carne, as invejas, as porfias,
não é? Você pode ler e meditar e pensar, Senhor, tem alguma dessas coisas na minha vida, eu renuncio, eu não quero, e militar contra isso, não é? Louvado seja Deus. E a partir do 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Sabe o que isso significa? Que nós crucificamos toda essa carnalidade, sabe? A inveja me visita, eu vou lá na cruz, não é? As porfias me visitam, eu pego ela na cruz, eu te coloco na cruz, louvado seja Deus. Sabe como é que é isso? É dobrar o joelho, é clamar o sangue de Jesus, é se sujeitar e dizer, Senhor, eu não quero isso na minha vida, louvado seja Deus. Eu não quero reagir dessa forma, eu não quero reagir segundo a minha carne, mas segundo o teu Espírito Santo. É por isso que militamos constantemente, louvado seja Deus. E aí, como já foi lido aqui pelo presbítero, não é? Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, não é? Eu fazia as coisas de menino. Mas eu achei muito interessante porque ele diz assim, olha, ele não só fazia as coisas, porque você pode pensar assim, é só estutice, é mexer, é correr quando não deve, né? Aí Paulo, ele vem dizer, eu pensava como menino. Eu sentia como menino, louvado seja Deus. Então ele vai mais profundo, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te pergunto, como é que você tem pensado? Como é que você tem se sentido? Como é que você tem agido? É pelo Espírito Santo? É como um homem e uma mulher maduro na fé? Ou é como um menino, louvado seja Deus? Como é que ficam aí? Você pode dizer, são os meus sentimentos. Coloque seus sentimentos na cruz, louvado seja Deus. Porque nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pela palavra de Deus. E você pode dizer, missionário, isso parece tão insensível. Eu vou te dizer, é difícil mesmo, mas é necessário, louvado seja o nome do Senhor, é necessário. Santo é o nome do Senhor Jesus. E aí nós entendemos o quê? Que é tempo de deixar as coisas de menino de lado. É tempo de deixar para trás as coisas de menino e estabelecer um novo tempo, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é uma nova etapa, é um novo percurso no Espírito Santo de Deus, na plenitude do seu Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, encerrando, para que você não ache que são apenas as minhas convicções, a Bíblia vai dizer que existe um caminho descrito na Bíblia, o qual nós devemos seguir. E o próprio Cristo, ele disse, eu sou o caminho, louvado seja Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós pensamos na instrução do menino natural, nós podemos pensar na educação em várias áreas dessa instrução. De fato, mas quando nós pensamos na área espiritual, nós não podemos fugir aos ensinamentos de Cristo. Nós não podemos fugir ao caminho verdadeiro, que é aquele que nos comprou com o seu sangue para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós que confessamos o nome do Senhor Jesus, que temos a redenção pelo seu sangue, isso não é uma coisa gratuita ou sem valor, é de graça, porque você não tem que devolver nada. Mas houve um preço que foi pago por Cristo. E esse preço pago comprou você, que já confessou o nome de Jesus, para Deus. Não para viver segundo o seu caminho, segundo o seu entendimento, mas para viver segundo o Espírito e segundo a palavra. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E aí, para encerrar, nós queremos orar por alguns grupos de pessoas, né, que o Senhor colocou no nosso coração. E o primeiro deles são aquelas pessoas que têm a responsabilidade de instruir. Você reconhece, olha, eu tenho pessoas na minha vida que Deus colocou para eu instruir, eu preciso de sabedoria do alto. Eu preciso de direção do alto para poder
ensinar o caminho certo. Louvado seja Deus. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ouviu a voz do Senhor, eu peço que você venha aqui na frente. Louvado seja Deus. Você que entende, eu tenho essa responsabilidade. Santo é o nome do Senhor. E o segundo grupo de pessoas são aquelas que entendem que precisam alcançar o nível de maturidade espiritual necessário para continuar a sua jornada, para continuar a sua caminhada. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, só o Senhor é Deus e não há outro como o nosso Deus, não há outro como Jeová. Só Ele é digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele está aqui, Ele está conosco. Louvado seja Deus. Tem alguns irmãos ainda ali se aproximando. Santo é o nome do Senhor Jesus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Rei dos reis e Senhor.